Bom dia. Eu gostei muito do que a Cíntia falou, que a gente está terminando os nossos eventos de abril em maio, de tanta correria, né? E nós três estamos aqui com, com as nossas dificuldades, né? É, cumprindo com esse compromisso, porque achamos o tema de suma importância, né? Mas todas estão com questões, com problemas no contexto pessoal. Bom dia. Esperar as meninas entrarem. Acabou que a gente não conseguiu fazer em abril, que é o mês da conscientização do autismo. Mas abril também teve o dia do trabalho, as meninas fizeram ótimos vídeos sobre. É o mês da acessibilidade, é o mês das mães, é o mês da conscientização da síndrome de Ehlers-Danlos, da SED. Eu espero as meninas chamarem aqui. Vou me apresentar, sou Larissa, sou autista, tenho 39 anos, sou de Belo Horizonte, sou mãe, tenho um autista nível 3, não falante, de 11 anos. As meninas vão mandar convite ou eu vou aceitar o convite? Oi? Olá. Oi, pessoal. Larissa, eu não vejo Larissa, eu vejo Cíntia. Bom dia. Oi? Bom dia, pessoal. Eu estou vendo todo mundo e estou escutando todo mundo. Vocês Ah, estão me que bom. escutando? Eu tô Sim, te escutando e tô te vendo. Ah, então tá bom. esse aqui é o Maguinho, meu netinho. Eu não vejo Larissa, vejo Cíntia. Bom dia. Eu tô te vendo. É, Eu às também. vezes acontece Eu acho, isso. acho que é conexão de internet. Já aconteceu, quando eu fiz a live com a Fátima, aconteceu isso e agora de novo. Mas tudo bem. Eu vejo a Cíntia, né? Cíntia vira meu suporte agora. E eu te ouço, Lari. Ah, que bom. Eu não sou boa com autodescrição, mas eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, tô com uma blusa verde, numa parede verde também. Pode se É, apresentar, por favor. eu sou a Cíntia, eu sou uma pessoa com traços asiáticos, estou usando um óculos de aro vermelho, estou com uma blusa verde e branca, e o meu fundo é um verde. Eu sou Ana, mulher de 62 anos, a idosa do grupo. Eu tenho uma pele clara, passei um pouco de maquiagem para dar uma disfarçada. Meus óculos azuis marrons, pretos, né, na realidade. Cabelo grisalho, molhado. Camiseta branca com o logo das Elos Artistas. E tô com o cordão. O fundo aqui é cinza e branco. Eu tô no apartamento aqui da minha filha, que ela gosta dessas cores. Minha filha é autista também, mas é autista adulta, suporte 1, que nem eu. A gente tem autonomia, né, em várias questões, mas precisa de suporte de outros, né? Como agora, precisa de suporte de vocês, né? Acho que a Larissa já estava falando um pouquinho, né, Larissa, da como é que a gente tá. A gente chegou aqui nesse dia. Hoje, a gente mandou um beijo para nós. A gente, assim, a gente fica, eu lá na condição de mediadora, administradora das elas autistas,
e vocês duas também, né, dentro do trabalho de vocês, além da questão pessoal, a gente tem todo esse trabalho que a gente desenvolve, né, para a comunidade, então a gente acaba representando outras pessoas, a história de outras pessoas que são autistas, mas a gente, chega uma hora a gente trava, né, a gente acaba tendo essa questão pessoal vindo à tona, e acho que tem a ver também com o fato da gente já ter vivido tantas décadas, né, Cíntia, né, Larissa? Já ter passado por tantas Com certeza. coisas. É isso. Uhum. Só. A Cíntia só fez sua autodescrição. Você não se Não apresentou, não. falei mirar. Fez sim. É verdade. Eu sou a Cíntia, eu tive diagnóstico tardio aos 47, atualmente eu estou com 50. E desde que eu tive o diagnóstico, assim, a minha maior preocupação foi encontrar soluções, encontrar quem pudesse me ajudar, quem pudesse dar respostas para uma pessoa da minha idade, porque, infelizmente, não encontrei. E fico chocada com isso, porque são 3 anos já que eu estou nesse ativismo, e nos últimos 3 anos não mudou absolutamente nada. Todo mundo que fala acima, eu tenho acima de 40 anos de idade, pode falar que tem um grande problema para conseguir atendimento. A gente consegue atendimentos paliativos, um TCC adaptado, uma nutricionista que talvez dê algumas dicas para gente, mas eu percebo que é muito superficial. Não é um negócio científico, estudado, com números, estatísticas e coisa assim, não, é muito superficial. E aí a Larissa e a Ana, eu acho que a gente conversou aí em fazer uma live para falar verdades sobre o que a gente passa, porque nenhuma de nós três hoje, no dia de hoje, está bem. Eu estou É. saindo de um mel, a Ana está com problemas dela, a Lari também. Então, assim, não é só o autismo, mas todo o peso que está vindo junto. E assim, a gente decidiu, vamos manter a live, porque eu acho que a live tem que ser uma vida real, aquilo que está atingindo a gente. Então, se a gente chorar, se a gente se desequilibrar, eu acho que acolhe a gente, pessoal, que está aí na live, porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser autista. E mulher na terceira idade, assim, eu falo que aumenta geometricamente os problemas de tudo que eu tive. Eu falo que perto do que eu tinha quando eu tinha 19 anos de idade é fácil. Eu não estou minimizando as dores dessas pessoas, não. Mas Uhum. comparando com energia hoje, nossa, eu não tenho mais energia, não. Tudo que eu fiz lá atrás, se eu não tivesse feito, eu não faria hoje. Então é triste pensar que tem muita gente sem diagnóstico e sem nenhuma resposta a respeito. É verdade. Você O falou meu um pouco do seu diagnóstico, diagnóstico, né? Pode falar, Ana. então, o meu foi assim, a gente começou a investigar minha filha já adulta, porque a gente conheceu uma outra pessoa que teve um filho, que fez avaliação, e aí depois a gente tinha assistido aquela série Atypical e tinha lido o livro A Diferença Invisível, né, que estava especificamente da questão da mulher, né, e aí a gente começou a identificar que provavelmente a minha filha era autista, porque no caso dela a questão da seletividade alimentar é muito importante, e fora as questões sociais, né, que ficavam bastante evidentes. Eu sempre tive mascaramento desde pequena. Eu nasci assim na condição de isolada, né? Eu não brincava com as outras crianças, mas a partir do momento que eu me propus a ser professora, fui fazer magistério, a gente faz muito jovem magistério, né? Começa com 14 anos e aí a gente começa a aprender todas as ferramentas, né, sociais, de interação, para poder dar aula, né, que é a didática, enfim. E aí eu fui desenvolvendo, né? E a educação é um dos meus hiperfocos também, né? Por isso que eu buscava sempre estar trabalhando melhor isso, né? Como é que eu ia desenvolver melhor no meu trabalho. Aí foi passando, a gente conseguiu o diagnóstico da minha filha, quer dizer, conseguiu não, né? Mas constatou. E aí depois, nesse processo, que é o que acontece com muitas mães e pais, né? Que é como a gente acaba tendo que lembrar das questões da infância da criança,
né? Sim. E tem alguns aspectos que são identificados, a gente começa a falar assim, caramba, comigo também é assim, né? E é muito interessante porque são muitos relatos, né? Muitas pessoas que acabaram se entendendo como que era realmente, que eu sou autista, sou por isso mesmo. E aí eu pensei comigo, eu também devo ser, né? Porque tem todas essas questões pessoais. E aí comecei a estudar, e aí fui buscar a avaliação. A minha primeira avaliação foi invalidada, sim. Ela levantou hipótese de demência, eu tinha 57 anos, demência senil, porque eu estava num estado também, estava dentro da pandemia, né? Aquele estado de estresse muito alto, eu não tinha memória para fazer aqueles testes que ela mandava fazer, acabava de mostrar um negócio, eu já não lembrava o que era, e aquilo, eu também tenho essas travas, quando eu começo a ficar ansiosa e nervosa, eu acabo esquecendo as coisas, e aí depois ela me deu um relatório cheio de coisas, mas eu saí muito sofrida dali, né, e aí a minha sorte é que eu assisti uma live do Tio Faso, e ele falou, Uhum. né, de como é que ele chegou na hipótese do autismo dele e tudo. E a doutora Eliane, que fez a avaliação dele, eu entrei em contato com ela, ela foi super bacana. Ela é uma das profissionais que está fora dessa linha aí de invalidar a gente, sabe? E ela foi muito boa, assim, a gente acabou tendo. Porque a avaliação é boa porque a gente tem feedbacks também das questões da gente, né? Não é só a gente investigar, mas a gente vai se entendendo. E depois eu também, aí no outro grupo que eu fazia parte, descobri a doutora Raquel, e aí ela é psiquiatra e autista também, né? Também atendimento online, e também foi fantástico. Então, nesse aspecto, assim, não é serviço público, né, gente? É particular, mas eu tive a felicidade de encontrar pessoas que me reconheceram. E a questão da idade, depois dos 50, pesa mesmo, porque as pessoas falam realmente para que você vai buscar? Você já não viveu todo esse tempo? Você já não está se aposentando? Mas Para que viveu como, isso, né? né? A que custo, né? É, a gente é que sabe, né? Como é que a gente chegou. Mas eu acho assim que o diagnóstico para a gente, e foi o que eu vejo lá no Elas Autistas também, não é só uma questão de visão da Ana, mas todas as pessoas, mesmo tendo luto, sabe? Porque muita gente tem um luto realmente, porque se sente frustrado, porque o autismo não é brincadeira, não é romantismo, né? Não é play, não é conseguir vários direitos, né? Que nem muita gente fala, que a gente vai buscar o diagnóstico para isso. Não é. O objetivo nosso é entender todas essas questões pessoais da gente e por que que a gente sempre deu errado, porque a gente sempre era diferente, porque a gente se sentia diferente, né? Aí como um ET, uma pessoa estranha. Então foi nesse sentido benefício para mim e para outras pessoas que interagem com a gente lá e que acabam colocando, porque a gente fica realmente tira um peso, assim, meu Deus, eu sou isso realmente, né? Eu não sou uma pessoa má, eu não estou fazendo coisa errada. Eu não tenho como fazer diferente, porque essa é a minha identidade, né? Existem esses questionamentos em relação ao autismo, né? Que é a questão biológica, né? E a questão social existe realmente, né? A gente é produto do nosso cérebro, né, das condições nossas neurológicas, mas também tem as questões sociais, né, que por conta dessas limitações físicas que a gente tem, que não são aparentes, mas que estão lá no nosso cérebro, acabam refletindo na nossa vida, né? Vou fazer uma pausa aqui. O pessoal está participando bastante. Obrigada. É, a Aline falou que não consegue, e além disso, somos extremamente. Não consegue profissionais, né? E além disso, somos extremamente invalidadas. O Dani foi ter diagnóstico aos 40 de idade. A Cídia, minha filha, foi diagnosticada aos 22, até lá fez psicoterapia pelas dificuldades sociais, entre outras. E apesar dos sintomas bem evidentes, nenhuma dessas psicólogas ao longo de 20 anos só constatou depois, né?
a Vivi, essa avaliação dessa gente transtornada. Eu saía de lá zonza, falou que tem muitos profissionais preparados. Vivi, pessoas acham que depois dos 35, 40 anos a vida já acabou, não compensa correr atrás de melhoria de vida. E ela se sentiu aliviada com o Perfeito, diagnóstico. Vivi. Perfeito. Aproveitando o comentário da Vivi, quais são os principais desafios que nós autistas enfrentamos ao envelhecer? Assim, a falta de suporte e o diagnóstico tardio afetaram a nossa saúde? Então, eu queria complementar até o que a Ana falou, né? Porque, assim, quando eu tive o diagnóstico, eu estava no climatério, que é a pré-menopausa, né? Então, assim, eu E já achei tem, assim, que eu estava... tem poucos estudos, mas ainda já tem alguns estudos falando que muitas mulheres só chegam no diagnóstico nesse período, né? Porque Sim. as características ficam mais acentuadas e tal. Diga, Mas não desculpa, te foi, no cortei. meu caso, por isso. Eu procurei porque eu já tinha transtorno de ansiedade generalizada e fui atrás do diagnóstico de autismo para melhorar a qualidade de vida. Só que eu achei estranho, porque em vez de melhorar, eu comecei a piorar e eu achei que fosse o luto, o desconhecimento e coisas assim, mas não era. Estava ligado à menopausa, porque eu tive brancos de mente, coisas que eu não costumava ter. Então eu estava perguntando, será que era o remédio? Será que é o tratamento? Será que é o autismo? E daí eu comecei a procurar a respeito de climatério, porque eu sempre tive a parte menstrual muito regular, apesar de ser aquele transtorno disfórico pré-menstrual, mesmo assim eu tinha importante e o negócio começou a ficar estranho. Só que assim, eu comecei a ficar preocupada porque eu tenho parente com Alzheimer. Então eu falei assim, não, eu estou ficando com Alzheimer, não é possível, gente, eu estou ficando muito pior. Aí eu não sabia se era autismo ou o que era ao mesmo tempo e virou aquela confusão. E um belo de um dia eu encontrei uma profissional de saúde da medicina integrativa. Ela falou, toma esses comprimidos. Eu falei, não vou tomar comprimido nenhum, porque primeiro tem que fazer exame. Aí ela falou, toma, mal não vai fazer. Eu fiquei pensando, toma, mal não vai fazer. E aí eu descobri uma coisa interessante, que cientificamente é comprovado, que autistas não absorvem bem magnésio e vitamina B e D. Só que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E isso, junto com a menopausa, só amplifica. Então, assim, eu tomei meia dúzia de comprimido e o branco sumiu. Eu falei, poxa, mas parecia que eu estava numa neblina e, de repente, agora estou enxergando novamente quem era a Cíntia antes da pré-menopausa. Não tinha nada a ver com autismo. E a gente bota, às vezes, a culpa, não, eu sou autista e sei lá o quê. E os Não. médicos também, às vezes, colocam as respostas Paulo. todas no autismo. E não, né? Nós somos um indivíduo completo, vários sistemas, né? Sim. E assim, isso para mim foi estarrecedor, porque eu estava procurando respostas para transtorno de ansiedade, respostas para depressão, que não tinha, eu não tinha depressão, era confusão mental por ser Déficit autista, de vitamina, não sabia que você tinha. identificar. Então, aí, de repente, eu me vi numa situação confusa, e aí eu não sabia nada sobre menopausa, nada, é zero. Porque na colônia japonesa a gente não fala muito sobre sexualidade, nada. Isso desde a adolescência. Então eu passei a adolescência perdida. Foi a minha primeira tentativa de suicídio, foi aos 12 anos de idade, porque o mundo parecia impossível. Eu falei assim, poxa, mas então os hormônios mexem com a gente e mexem no autismo, e o autismo amplifica isso, e isso explode na gente. Só que não tem explicação, ninguém fala sobre esse assunto. É como se fosse assim, esconde essa informação porque isso é tabu. E eles assim, quando chega na procuram menopausa, respostas simples, né? Demais, né? É histeria, é ansiedade, né? Por ser mulher, ainda tem. Exato. Exatamente. E aí eu tô sentindo, o mundo tá acabando,
No enterro da minha mãe, eu consegui fazer aquele masking, todo mundo lá chorando, eu sorrindo, acolhendo as pessoas. E quem estava me acolhendo? Eu sou Eu sincera. eu Ninguém. tinha 18 anos quando minha mãe faleceu. E eu cuidei de tudo também, como aquele relato seu bateu forte, assim, porque eu cuidei das coisas burocráticas. Na época eu não tinha nem idade para isso. Então eu cuidei de qual caixão, de mudar de cidade, de. E para as pessoas eu era muito forte, estava lidando muito bem, né? Então, as pessoas olham para a gente, assim, todo mundo olha para mim e fala: você não é autista, não, você está aí fazendo evento, tudo. Me mandaram cancelar a live hoje. Sério, por causa do melt de ontem, uma pessoa neurotípica me escreveu assim: Cíntia, não vai para a live. Eu falei: olha, desculpa, se eu deixar de ir para essa live, eu estou deixando de levar uma informação real. Quem é a Cíntia, que teve um meltdown, que não está legal? Essa é a realidade. Por que eu vou para a live só quando eu estou feliz, contente e boa? Será que é essa a realidade que quer mostrar para o mundo? Não, a Cíntia teve meltdown, abril foi horrível, eu tive perseguição, eu tive um monte de situações pesadas, e eu vou deixar de falar de terceira idade porque eu não vou salvar o mundo. Não é por causa disso. Mas eu quero que as pessoas entendam que a gente existe com todas as verdades, com os defeitos, com as qualidades, com as fragilidades e com a força também. Porque a gente não é esse super-herói e esse negócio que o pessoal fala: nossa, vocês são autistas, são fantásticos. Não, eu sou gente. E, e eu quero respeito por ser humano, com os meus defeitos, com as minhas fragilidades. É por isso que eu falei: eu vou para a live. E a pessoa: não vai, não, você tá surtada. Eu falei: eu não tô surtada, eu fiquei. Hoje eu estou medicada, estou dentro de mim, dentro da Hoje consciência, e eu quero falar sim. nós estamos no pós-crise. Né? O físico está todo baqueado, mas por enquanto a mente ainda está aqui ainda. Bem isso, né, Cintia? Bem isso, né, Lari? E é assim, é difícil você encontrar uma mulher autista que não está enfrentando problema. Aliás, Pois é. Uhum. isso já é da condição da mulher, né? Porque a gente parece que veio expurgada para esse planeta. Parece que nascer mulher. Já a gente sabe isso, da história a gente sabe isso. Que nascer mulher é defeito, né? Muitas sociedades preferiam homens e algumas até eram mortas filhas, porque ia dar Sim. trabalho. Assim que nascia, a mulher mata, sabe? Porque acho que a gente tem que ser explorada de tudo quanto é tipo. Acho que a gente não tem vontade, a gente não tem direitos, sabe? Só porque Os a gente já direitos nasce mulher. são muito recentes, né? Assim, É, ver isso mesmo. como igual, né? É muito recente, infelizmente. E a gente tem essa potencialização por conta do autismo, e aí também chegando na menopausa. Assim, eu acho que quando começa, a gente já começa. Você foi tranquila, né? Assim, eu não sei você lá, mas a minha fase de menstruação era totalmente maluco e eu não tinha muita informação também. Aliás, eu nunca soube procurar muito. Nessa parte, eu sempre fui péssima. Eu, desde pequena, eu tinha aquelas coisas de estar com frio, não saber que está com frio, sabe? De estar calçando um sapato que está me machucando e eu Gente, não, para eu fazer a sabe? mochila do meu filho é muito complicado. Eu olho no Google para saber qual a temperatura que tá, para ver se está frio, se está calor. Às vezes, quando eu Uhum. tenho uma casa que dá para ver a rua, eu olho para ver se as pessoas estão com blusa de frio ou não. Porque eu sempre erro. Sempre É erro isso para mesmo. parar Eu e Eu, faço olhar. isso também. Eu abro a janela, porque eu moro em apartamento, para ver como é que as pessoas estão vestidas na rua, para eu poder falar: ah, deixa eu ver, né? Como é que tá lá fora, como é que tá essa temperatura. e na E eu carrego o casaco. Na dúvida, eu falo assim: não, não deu para ver ninguém, eu vou carregar o casaco. é verdade. Eu carrego. Mas eu E Ó, já sempre sombrinha. sou chamada a atenção. Eles falam, não, mas hoje estava frio, por que que você não mandou a blusa? Aí, de vez em quando, quando eu chego mais ou menos nessa época, eu já mando sempre. É. Faço igual a City também.
E aí, Mas é um E eu tenho desafio. voltando. questões de não sentir sede também, né? O não sentir saciedade também, que a compulsão alimentar, que algumas medicações acentuam também. Eu tenho. A É, sede é bem complicado. Eu só sinto sede quando eu tô com dor de cabeça, quando eu tô desidratando já, né? Tem que ficar Falar nisso, sempre esqueci de lembrando pegar de minha tomar. água. uma Eu tô coisa com que eu, sede agora que eu percebi e eu não peguei água. que eu, o que eu sinto, qualquer coisa fecha para buscar a água e volta. Mas assim, Tá, eu uma vou coisa que eu lá. percebi que eu não sinto é o cansaço. Eu não sinto quando eu estou precisando ir descansar. Então, assim, às vezes eu tô passando mal, aí eu confundo. Estou com raiva, eu estou irritada, eu estou depressiva. E é engraçado, porque assim, desde que eu tive o diagnóstico, o meu marido aceitou ainda bem. E daí eu logo falo para ele, olha, eu estou irritada, eu estou com raiva, só estou tentando identificar o quê? Ele fala, não, você está cansada, vai tirar um cochilo que você volta bem. E a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, né? Será? Aí eu falei, não custa testar. Dormi, acordei, eu estava bem. Então, não tinha raiva, não tinha irritação. Era tipo sono, E cansaço. às vezes E o assim, a meu hora. corpo fica febril de sobrecarga. Quando eu não paro para descansar, ele mesmo para sozinho, né? É verdade. Quando eu era pequena, eu tinha febres de 42 graus, literalmente. A febre não baixava. A gente ia em médicos, ninguém descobria nada. Eu fiz um monte de 42 graus. A única forma de abaixar era jogar eu em água mais gelada. E eu passei assim a infância inteira com febre de 42 graus. O que que era? Provavelmente sobrecarga. Porque se ninguém descobriu nada, eu não tinha nenhuma questão física, mas eu não estava Uhum. suportando a situação toda. E assim, na década de 80, ninguém ia supor Asperger na época, né? Porque começaram a diagnosticar nível 1 em 96. Então, assim, eu passei a Pois década é. de 70, 80, começo de 90, sendo a bonequinha de cristal, como eu fui apelidada. Ele falou assim: ah, bate ventinho, ela já passa mal. Ah, qualquer coisa ela tem alergia. E hoje eu vejo, era só autismo. Isso O era só autismo. o Era pessoal só. comentou aqui que é chamada de fraca, preguiçosa, né? É, Aí o pessoal, os a apelidos são. Sandra falou que ela não sente sede, muitas vezes confunde com fome, pode ficar uma semana sem beber água, já operou de pedras várias vezes. Complicado. O meu É, deu alterada a creatinina. Eu desconfio que é por falta de beber água. Eu tô com o exame de urina completamente ferrado também, gente. Vamos pular essa pra brincar. Mas vamos falar Vamos lá. disso. Agora, voltando lá na sua pergunta, Lari, que você falou dos principais desafios, eu trago aqui uma fala da reflexão que eu tenho lá dentro do Elas Autistas, que assim, e você tinha falado também dos diagnósticos, né, Uhum. das mulheres. Realmente, a maioria, 35, ali um pouco antes dos 50, mas nesse grupo, né, tem até a gente até fez uns posts com a estatística, porque as próprias meninas que responderam, né, não é oficial, não é, mas enfim, estou baseando nas pessoas que acompanham o nosso perfil lá. E Sim. realmente, a grande maioria foi assim, né, teve essas questões que começaram a se sentir muito mal, piorou na fase adulta, tudo bem que a adolescência já é muito difícil, né, a juventude, mas aí na fase adulta piorou, né? Eu mesma, eu tive crises fortíssimas depois dos 50, coisa que eu não tinha, né? E aí começou problema físico também, né, que é o problema da minha coluna, mas eu tive uma crise, eu sou professora, eu estava dando aula, eu comecei a passar mal, porque estavam usando brincadeira do lado da minha janela. Eu não consegui me controlar, quer dizer, 40 anos de profissão, mas eu não consegui me controlar. Felizmente, eu estava num grupo, uma escola muito boa,
E eles me acolheram, me tiraram da sala, colocaram uma pessoa para acompanhar as crianças, e ela me deu todo o suporte. Mas acaba, assim, havendo esse acúmulo, sabe? Porque são tantos anos que a gente vai administrando isso, ou porque a gente, principalmente porque a gente não sabe, né, o que é essa condição, né, Cíntia, que você teve essas questões de febre, tudo, né, e depois sendo rotulada como uma pessoa, né, mimimi, né, mas o que acontece? Só a gente que sabe o que o bicho está pegando. Meu, não é E possível que as muitas vezes pessoas... é o contrário, né? Eu falei É, na outra live que muitas vezes a gente suporta, a gente não tem uma escala de dor diferente, então resiste à dor muito. Quando vai é procurar o médico, é porque já está isso. além, já agravou. É muito o contrário do que as pessoas pensam, que está sempre doente, que é fraco, mas não é assim, né? Eu Exatamente, isso acho, é verdade, porque se a gente só o que eu concluindo, acho, eu acho que pode falar, desculpa. então, Falando. uma coisa importante, eu acho que a gente deveria ter estudos a respeito disso, mas assim, quando a gente subiu a terceira idade para cima dos 60 anos, eu acho justo para pessoas típicas. Para pessoas neurotípicas, essa idade não é válida para mim, porque o que eu tenho de doenças acumuladas por conta do autismo, se eu for comparar, eu sou uma pessoa de 70 anos de idade, eu tenho dores constantes, eu tenho problemas de joelho para andar, eu não consigo ficar muito tempo de pé, eu tenho problemas estomacais. Essas duas vistas descolou a retina, retina não, o vitro, e eu tenho rasgos na retina. Provavelmente eu tenho o SED, que eu não consegui também como é que fala, o diagnóstico. Eu estou com esse pulso aqui com a parte de sinovial estourada. Eu tenho vários estouramentos de veias pelo corpo. Isso está só aumentando. Então, quando a gente considera que um autista viveu fora das condições ideais, sem inclusão, falar que um autista vai se aposentar junto com o pessoal neurotípico não faz nenhum sentido, porque a gente não teve tratamento, porque não alcançou. A gente desgastou o corpo porque o mundo não é acessível. E aí eles vão falar que eu tô velhinha só a partir dos 60. Mas peraí, eu tô quebrada desde os 35. Desde os 35 para cá, eu vim arrebentando a cada ano que passa. E como assim a gente é igualzinho? Porque uma vez eu falei para uma pessoa, né? Eu estou indo para a terceira idade. Ela se ofendeu e falou assim: terceira idade não é 50, é 60. Eu falei assim: peraí, depende do seu referencial. Porque eu tenho dores que, sério, um monte de gente de 60, 70, 80 anos de idade tem, mas eu tenho isso desde os 35. E eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, mesmo com todas essas dores. As pessoas acham que eu estou lá trabalhando porque eu não tenho dor. Não, é analgésico, é antitérmico. Então, assim, a minha remédio é um absurdo. É verdade. É isso. E, as, e é isso mesmo. O que acontece com a gente é o que acontece com as mulheres, que realmente, assim, se a gente tivesse suporte desde o começo, né? Suporte médico, suporte da vida da gente, né? Suporte no trabalho. Outro dia você falou do lanchinho, né? Que você foi fazer a palestra nessa última, né? Você ficou sem comer o dia inteiro. E você, a coordenadora, acho que de lá, né? Que montou um kitzinho para você, uma marmitinha, que foi o que segurou Foi. depois que acabou, né? Nossa, é tão bom quando a gente consegue encontrar pessoas assim, né, que conseguem entender, né, como é que a gente respeita e vem traz soluções para a gente, porque a gente não consegue pensar nisso, né? Você não ia Não, pensar, deixa eu fazer uma marmita para comer depois, né? Você não ia pensar. Fala, não, eu não não, tenho que pensar nisso agora, eu tenho outras coisas para pensar, né? Depois, não sei nem se eu tô com fome, né? E aí vem, né? Aquele monte de coisa vem na cabeça da gente, né? E é isso, realmente há como a gente precisa de suporte, acessibilidade, que você sempre levanta essa bandeira, né, da acessibilidade, porque a acessibilidade vai levar à equidade, porque a gente não é igual, por isso que o envelhecimento nosso é diferente, né? É,
Pode ser até, o pessoal até brinca, né, que fica falando visualmente, né, parece que a gente é mais nova, até a Rauana estava te falando, né, como é que você pode estar com essa pele maravilhosa, né, assim, tem o biotipo, tudo, né, não é meu caso, que meu biotipo já é mais caidinho, mas quando eu não estava, assim, que a menopausa, a alteração hormonal, ela mexe com o corpo da gente, né, então, algumas questões, elas acabam se tornando mais problemáticas. E o que reflete primeiro, assim, primeiro eu acho que não, mas o que reflete socialmente é a aparência física, né? Que são as rugas, né? A pele começa a ficar as camadas, essas coisas branquinhas, assim, né? E as Eu acho que rugas, eu e a Cíntia né? temos dois problemas, porque assim, de acharem que a gente é mais nova Uhum. e de estar sempre com a cara boa, né? O autista tem uma cara, um masking até no sorrir, né? Então a gente tá lá cheio de dor e tá sorrindo. E o médico não acreditou nem que eu tava em trabalho de parto. Não é possível que você tá de trabalho de parto, Eu não. né? E depois ele foi medir e viu que realmente estava. Eu cheguei no hospital, né, aparentemente tranquila, mas estava lá tendo contração. Eu tive a mesma coisa, Lari. Eu não tive contração primeiro, porque a minha filha encaixou e não queria saber de nascer. Aí a médica me deu aquela medicação para induzir, né, as contrações, e eu não sabia que eu estava tendo contração, eu precisava pôr a mão na barriga. Eu não sei é, se isso é só do autismo, se a gente é porque a gente está na adrenalina, mas eu acho que não, porque as outras mulheres sentem muita dor, né? Conseguem sentir, É, sim. A gente não e tem essa percepção, né? Até de eu falar não onde está tive. doendo, né? Numa anamnese no consultório, assim, é complicado demais. Eu não tive a dor do parto. E aí passou muitas horas, ela falou, chega, vamos logo, porque senão vai sobrecarregar muito a bebê, você, né? E aí a gente foi para cesárea. Na época era mais fácil, né? Foi há 31 anos atrás. Mas mas é bem isso. E aí, essa questão hormonal, né, que quando chega na menopausa, a minha, ela veio assim meio confusa, mas foi tardia, assim, tipo 55 anos, né, que eu comecei a ter as alterações do fluxo, porque o meu fluxo era muito intenso. E aí com as alterações de tempo, né, porque aí começa a mudar, assim, antes que era mensal, né, mesmo não sendo, o meu não era 28 dias certinho, era O bem meu confuso. nunca foi, a minha também nunca foi regular. Mas ela E aí vai parando, né? Ou vai vendo. assim, tem um mês que não tem o É, fluxo, né? E depois tem outro mês que vem muito forte, né? E aí a gente passa cada vergonha, né? Porque aí a gente não se organiza direitinho. Nossa Senhora, nem conta essa história que eu já passei. E, mas enfim, aí até porque eu falava assim, não, quer saber, né? Para mim foi bom porque eu fui mãe, eu não queria ser mãe, depois acabei querendo e aí no final acabei ficando, também parei na Gabriel. Mas aí eu falei assim, não, menstruação é só encheção de saco, tanto que eu tomava pílula contínua para não menstruar e não sim. ter, né, todas aquelas coisas do TPM, enfim. E aí depois Então, falou, não, tomara que venha logo, menopausa, né? Mas você sabe que não é tão legal assim, não. A Não, gente pensa que vai resolver todos os problemas, é ao contrário. é o contrário. A exato. gente acha que Vem vai ficar outro livre da pacote. menstruação, vem um com um outro combo, né? Pior do que a menstruação. É como E, assim, gente? sim. Eu queria contar um fato muito interessante que aconteceu recentemente. É, tem o exame do Papa Nicolau que é feito periodicamente, Anual, certo? E o fato, normalmente, hipersensibilidade, o pessoal chama, é um exame incômodo. Só que é o seguinte, eu estava conversando com o pessoal de menopausa, aliás, a Leila, que acabou de entrar agora. Oi, Leila. Bom dia. E ela me falou que as pessoas na menopausa, elas podem fazer um pré-tratamento para que não seja tão doloroso, para que não seja tão incômodo. E eu conversei com o pessoal do SUS a respeito disso, e a informação foi: a gente não faz esse tipo de coisa, não. É só um incômodozinho, então vocês não têm nada para fazer.
é só frescura. É, E eu com hipersensibilidade, para mim foi como se tivesse me rasgado. A sensação que eu tive de desespero, e assim, é horrível, porque a gente não é tratado como autista e não é tratado como mulher na menopausa. Foram Exato. duas agressões que eu considero muito graves e que os profissionais de saúde não estão preparados para atender a gente. Eles não fazem ideia do que a gente passa verdade. e não existe atualização. Eu falei, É, vocês não têm protocolos para menopausa, pessoas, mulheres depois da menopausa ou no climatério que seja, vocês não têm nenhuma procedimento específico, alguma coisa, principalmente para autistas que têm hipersensibilidade. Ela falou, ah, não, isso é só um incômodo, gente. Não tem essa de ficar reclamando. Foi isso que eu escutei. E assim, eu fiquei chocada, porque é sério. Depois tem um monte de mulher autista que vai ficar correndo de fazer os exames exame. necessários, porque não é É, feito da forma correta. Então, assim, a gente cria aquele tabu, não vamos falar sobre o assunto, não é. vamos melhorar esse assunto e não vamos levar essa atualização para a rede. Eu A não sei se acontece isso na Sandra já rede particular. a Sandra saiu da live, mas ela comentou que acontece duas coisas assim com autistas. Ou a gente resiste bem à dor, ou sente muita dor. Então, tem dores e dores, né? É. Tem algumas coisas que me incomodam demais, como a Cintia está falando que incomoda mais do que as pessoas não autistas, né? E tem outras que eu vou suportando e demoro a procurar, né, a ajuda. Pode Exatamente. continuar, sim. E é uma das A gente, questões que você tinha levantado, né, Léria? Que a gente realmente é invalidada, a gente é considerada uma pessoa que está reclamando de nada, como assim, né? Não está acontecendo nada no teu corpo, a gente não está te machucando, mas para a gente uhum, realmente acolher o Papai Nicolau é muito desconfortável. Eu não sabia que eu tinha desconforto. Eu ficava meio assim, achando que era estranho, mas aquela coisa, né? Eu achava que estava Todo exagerando. mundo consegue, né? Por que que a gente vai Eu reclamar, estava né? exagerando. Falei, nossa, é coisa da minha cabeça, né? Preciso mas, relaxar, né? Porque fala assim, né? Relaxa, né? então, Mas, cara, não é. e depois eu descobri que tem como fazer isso de uma forma mais confortável, que dá para fazer isso de uma forma mais confortável, que a gente não precisa passar por isso. E não existe Eu acho que tem protocolo. Eu fui até lá e reclamei dos palestras. saiu um novo, né? Um novo método de coleta, né? Tem Protocolo, saiu um novo protocolo agora. não sabia. Saiu, mas não no SUS, e eles ignoram isso. E assim, tem muita gente que vai fugir desse exame, e assim, se a gente não mudar, a gente vai ter sim um monte de gente com problemas desnecessários. A gente precisa Sim, mudar isso, porque é assim, e o que eu passei, não existe, por exemplo, um tratamento preventivo para tomar vitaminas para melhorar essa névoa branca que a gente tem na nossa mente. Não tem um protocolo para a gente cuidar do nosso corpo, das mudanças. Meu cabelo caiu, a franja inteirinha. Eu tenho uma faixa de franja que caiu inteirinho no começo da menopausa. Isso foi horrível. E ninguém dizer o que eu tinha que fazer. Ninguém. Ó, Leila tá falando, ó, saiu, mas a Rede SUS ainda não adotou. Leila, por favor, me manda qual é depois, por favor, no direct. Eu vou lá correr lá no meu SUS. Vou lá esfregar na cara do pessoal, porque eles precisam colocar isso. Não é a gente que foge do exame. Mas, sério, quem é que vai fazer um exame que parece que está enfiando uma faca na gente? Não tem como. claro. É questão de instinto. A dor é É, muito gigante. Não é isso. assim, doendo um pouquinho. Eu fiz a cirurgia laser aqui da vista só com paracetamol, para ter ideia da resistência de dor que eu tenho. Paracetamol. Né? Eles Eu tomaram todo o trato dente fundo do meu também. corpo. Se não precisar, às vezes nem toma anestesia, porque eu tenho muitos problemas dentários, né? Além do bruxismo, mas eu tive, desde pequena, sempre tive muitas cáries, fiz muito canal, né? Que eu falo. E eu cheguei a fazer tratamento de canal sem anestesia, porque eu conseguia tolerar, até falava assim,
agora deu, né? Mas, enfim, tem muita dor que vai. Mas não adianta, é aquilo que vocês estão falando. Tem dores e tem dores, né? E por que a gente pode melhorar, né? Essa Leila tem também esse conteúdo, manda para a gente também replicar lá no Elas Autistas. Por que a gente não vai melhorar a qualidade da vida das pessoas? Meu Deus do céu, profissional tem que ser humanizado, sim, profissional de saúde tem que ser humanizado. O atendimento de saúde tem que ser humanizado. E não é exclusivo só para a gente levanta a nossa bandeira porque a gente está aqui, né? A gente é um recorte desse mundo todo, dessa sociedade toda, mas a sociedade inteira precisa desse tipo de coisa, né? E evitar, é uma doença que dá para evitar, né? Como a Cintia falou, né? Exatamente. Sim. Eu perdi uma amiga muito querida porque ela não fazia Papa Nicolau com 74 anos. Meu Deus, como assim uma mulher vai ter um negócio com 74 anos? Porque ela não fazia? Porque ela não fazia. Quando descobriu, já estava altíssimo o câncer dela. Ela morreu Então, meses. e a menopausa que eu acho importante a gente citar sobre autistas especificamente. Autistas navegam no espectro, certo? Agora, parece que existe uma possibilidade grande, uma porcentagem maior de autistas que desenvolvem esquizofrenia, depois de navegar até o nível 3, ele passa a esquizofrenia. Ou seja, se a gente não tem um tratamento constante da terceira idade dos autistas, a chance de vários autistas se tornarem esquizofrênicos e incapazes é grande. Só que esses E isso estudos já são dados, né? Já são dados. Já tem um estudo de 2015 para esquizofrenia, para Parkinson, para outras questões mentais. Isso não é falado, isso não é cuidado, isso não existe médico para terceira idade. Não existe. Eu tô falando terceira idade, mas assim, eu tô falando de 40 para frente. Quando a gente está falando de autismo, eu não estou falando de terceira idade, 60 para cima dos neurotípicos, não. Estou falando de 40 para cima. A gente não tem estudos, a gente não tem protocolos. Quer dizer, estudos a gente tem, como a Larissa falou, tem números que precisam ser estudados e Mas respeitados. Mas são assim, poucos e você são vai até recentes, né? e eu com essa cara de japonesa, o povo duvida que eu tenha 50 anos de idade. É incrível. Eu chego lá, o pessoal fala: imagina, 50 anos de idade você tem. Você tá bonitinha, então você não tem esses problemas. Eu já ouvi isso na minha cara várias vezes. Você não tem problemas de idade. Eu falei, claro que eu tenho. Como é que fala? A capa tá nova, A mas lá de fachada. dentro, É só todo mundo passado. tá igual todo. E até pior às vezes, né? Porque eu não consigo tratar nada no particular. É. Então é realidade. Eu acho que É a nossa a realidade. Ana falou do recorte, a gente está falando de mulheres e mulheres adultas e mulheres idosas e tudo, mas a acessibilidade deveria ser para todo mundo e também para os níveis 2 e 3, que às vezes as mães não conseguem chegar no posto de saúde para dar a vacina. Então, ou o autista é muito resistente, não tem a contenção adequada, não tem a preparação. Então, essas mães que estão dependendo do SUS somente não vão, né, não vão conseguir dar todas as vacinas, não vão conseguir prevenir, né? E por isso a nossa, como é que fala? A nossa idade, a idade que a gente vai morrer, né? É tão baixa, né? Além dos É acidentes triste. e dos autoextermínios, além de tudo isso, tem as questões de saúde, né? Que vai Eu acho que complicando, a né? gente leis, porque eu acho que é o único jeito. O Brasil, infelizmente, só a educação não resolve. A gente só consegue resolver as coisas pelas leis. Então, assim, a Câmara de Registro E aqui na cidade assim, não é está só a lei, né? começando. Porque a lei não só está no papel, não vai para a realidade. A gente precisa da lei e ainda precisa do jurídico, né? Aplicabilidade, ser Sim, aplicada, mas né? assim, a gente tendo as leis, a gente tem pelo menos pelo que brigar. Sim, Porque atualmente eu gritando e é uma histérica gritando, né? Porque não passa disso.
Agora, se a gente tiver lei, a gente pode ser escutada, porque assim, a gente pega as leis gerais e ele não inclui essas partes de, ó, precisamos tratar dos idosos autistas, é um espectro, vai ser um peso maior para o SUS, financeiramente dizendo. E Sim, isso precisava entrar como prevenção, e não como, agora a gente vai internar essa pessoa onde? Internar sai sim. mais caro do que tratar. Então, por que que a gente não transforma isso em lei? Então, assim, eu estou E correndo atrás disso, a Câmara essas mulheres começou. autistas que são. Essas mulheres autistas que são mães estão sendo negligenciadas e vão morrer mais cedo, vão deixar os Vamos, autistas, vão precisar de residência exato. assistida, então vai ter um custo maior pro SUS e podia ter sido evitado, né, como a Cintia está falando aí. E a É gente verdade. precisa evitar, a gente precisa evitar, e eu acho que esse movimento que a gente está fazendo, essa live é muito importante. Eu acho que a gente precisa falar de terceira idade, a gente precisa falar. Quando eu falo terceira idade, é acima de 40, porque eu acho injusto a gente desconsiderar que tem muita gente entrando na menopausa começando lá pelos 40, 42, porque existe a menopausa A precoce e precoce. autistas aparentemente têm isso também. Não existe estudo, mas eu vejo Não muito existe. autista com Eu 40 também. de idade falando que está entrando na menopausa. Então, assim, esse número existe. Não é uma coincidência que a gente escute isso. Eu comecei com os 45. Então, assim, quantos autistas mais estão entrando na menopausa mais cedo, sofrendo tudo isso que a gente está sofrendo, multiplicando aquilo que a gente já sente, porque a gente é intenso. O autista sente intensamente. Aí a Leila escreveu que eu entrei aos Meus, 41. Quantas pessoas a gente está ignorando? A gente não vai fazer exame, não é porque não quer. Desculpa, mas ninguém quer sofrer uma dor que eu senti. Desculpa, ninguém. Eu garanto para vocês, o que eu senti ali foi pior do que fazer cirurgia a laser dentro do olho. Então, assim, a pessoa falou: Nossa, tá doendo, posso segurar sua mãozinha? Cara, segurar a mãozinha não vai resolver minha mão. Eu não quero mãozinha de ninguém me tocando. Começa por aí. Mas existem protocolos e isso precisa ser implantado. E eu vou brigar por isso. Senão, ano que vem, eu literalmente não vou lá. Está aqui perfeito. declarado, uma live É, a gravada. Cletra Enquanto o colocou SUS aqui não que arrumar aquilo, é outras, tortura. Aquilo é é verdade. tortura. A Cleta colocou que muitas companheiras, outras mães de autistas adultos, companheiras de lutas, na maioria já faleceram ou estão Uhum. inativas, doentes, né? E a Leila colocou que a régua está baixando cada vez mais de menopausa precoce. Sim. Ó, tem mais uma pessoa que eu entrei às 48, a Esther. Uhum. Então, É. não adianta falar assim, a gente vai tratar a Eu estou terceira numa idade a partir de 60. situação que aumentou muito a minha cólica aumentou demais. E eu estou na dúvida se é menopausa precoce, se é endometriose, se é uma outra condição. E não tem muito. Eles invalidam muito, né? O seu ultrassom tá bom, parou por aí, né? Às vezes não evolui a investigação e é muito complicado, né? Achar os profissionais. Uhum. E para a gente é muito difícil encaixar na minha rotina com o Gabriel é muito difícil. Ele ficou de atestado muitos dias, eu só consigo ir ao médico quando ele está na escola, então a gente vai deixando a nossa saúde de lado, vai deixando e chega uma hora que o corpo mesmo para sozinho, né? É. E não precisava Sim, chegar para nesse mesmo. ponto. Não. A gente podia. Pois é. E aí, a gente trazendo essas questões que você tinha levantado lá pra gente, Lari, que hoje você que está sendo a nossa mediadora querida, né? Que é como é que isso acontece, a menopausa amplia o sensorial? Amplia, né? E como é que a gente pode garantir isso, a gente trazendo essas questões à tona, né? Trazendo visibilidade, né? E para que cada uma possa ajudar realmente, né? Levar, a Cintia tá propondo levar esses protocolos lá para o ambiente dela, da onde ela é atendida, né? Eu também vou resgatar junto com a Leila esses protocolos, vou tentar levar lá para
para minha médica, que o meu é do convênio, e trazer isso também lá, colocar na página, né, e tornar isso mais visível, porque a gente precisa entender que existe mulheres autistas envelhecem, sim, né, Uhum. e envelhece mais cedo até, né, do que os ditos 60 anos, né, e a gente tem, sim, conforme a lei diz que a gente tem direitos, mas esses direitos eles precisam ser identificados, então a gente pode também estar trazendo propostas, né, de estar levando essa, ampliar, né, dentro da legislação, isso vocês acho que também têm facilidade, vocês buscam isso, vocês têm acesso, né, Uhum. a vários estudos para fundamentar, né, e vamos fazer isso. Eu acho assim, a gente está de coração aberto aqui, né? A gente está cheio de Uhum. fragilidades, né? Cheio de chagas aqui se expondo para vocês, para dizer que nós somos mulheres igual vocês e que vocês realmente não estão sozinhos. Vocês Sim. podem estar se sentindo sozinhas, porque no contexto social de vocês acabam sendo únicas, né? Mas existem mais pessoas iguais a você, né? E nem que seja virtualmente, busque a gente, o que puder fazer a gente faz, né? Claro que a gente também tem as nossas limitações, né? Não é 100%, a gente não está 100% online, né? A gente não está 100% pronta para responder, né? Enfim, mas a gente se esforça bastante. A gente sempre está lutando para ajudar cada vez mais, né, Camila? Com- A gente já falou dos últimos três tópicos, né? Naturalmente, né? Da, Isso. da menopausa e tudo mais. E a gente já caminhando para a mensagem final, né? A Cíntia falou um pouco, né, do que a gente precisa para garantir um envelhecimento digno, né, para as pessoas autistas. E agora a gente pensar no que cada um de nós pode fazer, né, para ajudar a mudar essa realidade. Perfeito. Eu posso começar? Eu já vou fazendo o encerramento também aqui, né? Que a nossa live está finalizando. Olha, gente, quem assistiu a live, se puder compartilhar essas informações que eu acho muito importante, da gente poder estar tendo mais esse espaço de fala, porque não adianta aqui, nós três conversamos de muitos assuntos que precisam ser conversados profundamente, sensibilidade que a gente tem amplificada, o sofrimento que a gente está tendo amplificado. A terceira idade para autista é o quê? Não é 60 anos de idade, certeza. Que tipo de protocolos precisa ser implantado? Urgente, estudos e protocolos. Então, assim, a gente precisa compartilhar isso, a gente precisa compartilhar esse vídeo, a gente precisa correr atrás disso. Então, assim, não adianta a gente falar, a gente está finalizando meio que um abril agora em maio aqui, para falar sobre a terceira idade, e não pode parar aqui. Não pode parar só porque aconteceu abril e nós encerramos aqui, beleza? Não. Isso aqui é só o começo. Eu tô começando agora na menopausa. E sério, eu não acho nada que me ajude. Nada. Eu falo nada, nada mesmo. Porque todos os chazinhos, todos os. Não funciona para autistas. A gente funciona biologicamente diferente. A gente absorve diferente. A gente funciona, a gente sente diferente. Então, assim, a qualidade de vida nossa cai e a gente vai a N3, depois só serve, essa pessoa tem uma demência, vai ser internada e resolver o problema. Não, não resolveu o problema. A gente está criando um problema financeiro maior para a estrutura, tanto pública, quanto privada, quanto para a família. Quando essa pessoa poderia estar em sociedade até os 70, 80 anos de idade, como é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, mas a gente precisa correr atrás disso. Então, assim, compartilhe esse vídeo para mais gente. Porque tudo que foi falado aqui, tanto da Lari quanto da Ana, eu acho muito importante. E assim, a Leila aqui do Menos Pausa, Mais Vida, quem não conhece ela, segue ela também. Segue a Larissa, segue a Ana com elas autistas,
segue a menopausa mais vida, porque a gente precisa falar cada vez mais disso. Se a gente não continuar falando, e eu não estou falando que a gente vai receber os benefícios, que eu duvido muito, porque esse negócio é muito demorado, mas que as novas gerações não passem por isso, porque é horrível. Vocês não imaginam quanto sofrimento isso causa. E como foi a Ana que falou, que perdeu uma amiga por falta de atendimento, porque não conseguiu fazer os exames corretamente. Quantos amigos, quantas pessoas a gente está perdendo, quantos entes queridos a gente perde antes do tempo. Então é isso que eu tenho para deixar aqui. Eu agradeço muito, porque eu acho muito importante a gente estar falando desse assunto e que a gente volte a falar outras vezes, porque tem muita coisa para falar. Obrigada, Hilari, obrigada, Ana, pela companhia. Eu acho que essa live é muito importante. Mesmo no estado caótico que a gente está, eu acho que valeu a pena. Então, obrigado, Ana, aí pelo esforço. Obrigada, Lari, pelo esforço, que eu sei que vocês estão num momento difícil. E é isso. Todo dia é dia de falar de autismo, todo mês. E é o que a Cíntia falou, a gente não vai ganhar os benefícios, os frutos disso, mas vai derrubar um pouco as barreiras para os próximos, né? E a gente não vai desistir. Agradeço a participação de todos, não deu para ler todos os comentários, foram muitos. A Menopausa Mais Vida está colocando à disposição aqui, que ela pode fazer orientação, pode fazer para os nossos grupos. E é isso. Estamos à disposição, nem sempre à disposição, né, Ana? Mas a gente faz o melhor possível. Obrigada, meninas. Muita gratidão. É muito emocionante estar aqui com vocês e saber que vocês, atrás da gente, né, aqui das câmeras, das lentes, tem muito mais pessoas que não estão agora nesse momento, mas depois vão estar conversando sobre isso e pode ter, que nem a Cíntia falou, referenciar a sua vida a partir da nossa reflexão aqui, né, do nosso relato pessoal. Um ótimo... Hoje é sábado? Um ótimo sábado para vocês. Descansem dentro do possível, aproveitem, relaxem, né? Curtam e vamos embora. Seguir a vida, né? Porque ainda tem bastante coisa pela frente. Sim. Beijão, gratidão. Gratidão, Mari. Tchau. Obrigada.